This place is creepy. There are any spirits with us right now? Speak freely. You guys okay? E aí, galerinha, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, galera, fica tranquilo, tá? Que isso aqui não é nada de coisa estranha, não. Eu só quis deixar um clima mais tenso aqui, assim, pro vídeo, tá? Por quê? Explicar pra vocês o porquê. Eu quero trazer um conteúdo diferente aqui pro canal, tá? Trouxe alguns temas, tipo história de terror, história de espírito, coisas tipo de casos não solucionados, coisas estranhas, sabe? Porque eu gosto bastante desse tipo de coisa, tá? Eu tenho um pouco de medo, mas eu gosto. Eu tô aqui agora durante o dia gravando esse vídeo, não é à noite, não faria isso nem lascando de noite, com essas coisas aqui assim e tudo mais. Opa, o celular caiu. Com isso aqui, ó. Opa, deu um zoom, volta. Aí. De noite, nem lascando que ia fazer um negócio desse aqui. Então tá durante o dia, eu só fechei aqui o quarto que eu tô e coloquei isso aqui pra deixar um clima assim mais tenso pro vídeo, tá? Então a história que eu quero contar pra vocês hoje é a história de uma penitenciária, tá? Essa penitenciária ela é da Virgínia Ocidental, que se encontra nos Estados Unidos, tá? É um estado dos Estados Unidos. E essa penitenciária, ela tem uma história muito legal que me chamou a atenção e eu vou compartilhar com vocês, tá? Então vamos lá. Essa penitenciária da Virgínia Ocidental, ela é uma penitenciária de estilo gótico e ela fica localizada em Moundsville, que é uma cidade da Virgínia Ocidental. E o nome da penitenciária é Penitenciária de Moundsville, tá? Essa cidade de Moundsville, onde ela fica localizada, não é uma cidade grande, é bem pequena mesmo, tá? Ela não é muito grande, ela tem aproximadamente 8.400 habitantes e essa penitenciária atualmente ela não está mais sendo utilizada para uso prisional, tá? Ela só está sendo mantida como atração turística para pessoas que gostam desse tipo de coisa, assim, né? De conhecer o local, um local histórico e tudo mais. Então essa penitenciária ela está aposentada do uso prisional e ela é mantida somente como atração turística, tá? Eu gostaria de saber depois de vocês conhecerem a história desta penitenciária, se vocês gostariam de ingressar numa viagem turística para este lugar. Eu acho que depois de vocês escutarem a história, vocês não gostariam de ir para esse lugar, não. Mas vamos lá. Então, a fundação dessa penitenciária começou em 1863, que foi quando a Virgínia Ocidental ela se separou da Virgínia no auge da Guerra Civil Americana que estava acontecendo, né? Então, ela se separou, né? A Virgínia Ocidental ela se separou da Virgínia e automaticamente quando acontece uma separação desse nível, né? Nesse caso, o novo estado, que no caso é a Virgínia Ocidental, ela sempre fica mais fraca do que, né, o estado original, que é a Virgínia, nesse caso. Então a Virgínia Ocidental ela ficou muito fraca, então teve uma escassez muito grande do setor, principalmente no setor público. E uma das coisas que faltava muito e que estava precisando demais era de uma penitenciária estadual para o novo estado, tá? Então, o governador na época, que era o Arthur, ele foi até o legislador do estado e fez uma proposta. Ele chegou lá e falou assim: olha, a gente está precisando de uma penitenciária porque está muito difícil, está tendo muita prisão, né? Tá tendo muito caso de prisão e a gente não tem onde colocar esses prisioneiros. Então a gente precisa construir. Ele foi pedir verba, né? Dinheiro para poder construir e tudo mais. Porém, o seu pedido foi negado pela Assembleia Legislativa, né? Como a gente sabe, essa coisa de política assim é bem complicado. Você faz proposta, nega, e é muito difícil mesmo de você conseguir desenvolver um projeto, e aconteceu isso na época, né? Acredito que não era por intriga entre o próprio governo
ou algo do tipo, mas era porque era um estado novo, tinha muita escassez, eles estavam vendo com que eles iriam gastar o dinheiro de fato, né? E naquele momento, né, a Assembleia Legislativa negou o pedido do governador Arthur e mandou ele pegar os prisioneiros que tinha e enviar para outras penitenciárias fora do estado. É algo que não é correto, é totalmente inadequado, mas era a única opção que eles tinham no momento, então o governador Arthur ele fez isso, começou a enviar os prisioneiros para outras penitenciárias fora do estado, né? Porém, como eu disse, é algo totalmente inadequado, porque as penitenciárias dos outros estados eram muito longe. Então, para assim, para acontecer uma fuga de prisioneiro, né, de detento, era muito mais fácil, porque até eles chegarem na penitenciária, o caminho era muito longo, então eles tinham assim uma oportunidade muito grande para conseguir fugir, né? E não foi muito longe e aconteceu, de fato. Enquanto eles estavam transportando 9 detentos, os 9 fugiram, né? E eles conseguiram bolar um plano lá, né? Não tem assim é, detalhes desse plano, de como eles fizeram a fuga, porém tem a informação de que eles fugiram, né? E como a gente conhece algo chamado imprensa e a gente sabe como é que funciona, naquela época não era muito diferente. A imprensa daquela época caiu matando em cima porque na verdade eles já tinham caído matando em cima pela decisão que eles tomaram de levar os detentos para outros lugares e tudo mais. Só que dessa vez eles foram com muito mais força, que foi quando os prisioneiros eles de fato eles escaparam, né? Eles conseguiram fugir. Aí a imprensa caiu matando em cima, sem dó, sem piedade, foi para cima mesmo. E a Assembleia Legislativa ela se sentiu pressionada e ela teve que tomar uma atitude, teve que fazer algo em relação àquilo que aconteceu. Que a única solução que tinha era a proposta que o governador Arthur já tinha feito para eles, né? Então, isso aconteceu em 7 de fevereiro de 1866. Então, aí a Assembleia Legislativa foi lá e autorizou o governador a construir uma penitenciária. Eles liberaram a verba e tudo mais. O governador foi lá e comprou um terreno enorme, enorme, enorme e construiu uma penitenciária. É em torno, assim, o terreno é em torno de 10 acres. Tipo, é muita coisa, é enorme mesmo. E eles construíram e tudo mais. O governador, Arthur, ele tinha uma ideia de uma arquitetura para poder construir aquela penitenciária totalmente diferente. E esse projeto que o governador ele escolheu era uma versão totalmente nova, tá? E a imagem que ela passava era de revivalismo gótico. Então, tipo, a pessoa que chegava na frente daquela penitenciária ali olhava assim e falava, tipo, poxa, é algo forte mesmo, não tem como fugir. E essa era a imagem que o governador queria passar para os detentos que estavam chegando ali, tá? Então, logo de cara, quando você chegava de frente com a penitenciária, o que passava na mente da pessoa é, pô, ali eu vou ter, tipo, fui lá, sei lá, fui condenado a 10 anos. Esses 10 anos eu vou ter uma mente vazia, 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 porque era essa imagem que a penitenciária passava, né? E não só de uma mente vazia, mas tipo, de uma vida miserável mesmo. E ali o detento ele tinha certeza de que ele iria pagar por tudo que ele fez de errado, né? A ideia do governador Arthur era que eles não fizessem mais nada de errado depois que eles saíssem da penitenciária. E ele conseguiu com sucesso passar essa imagem para as pessoas que estavam sendo detidas e levadas para aquele lugar, né? Realmente os novos detentos eles se assustavam muito quando chegava lá, tinha uns que tentavam fugir de tudo quanto é jeito quando chegava ali na frente, mas não tinha jeito e eles eram presos e ficavam lá dentro, né? E essa penitenciária ela foi considerada como uma das piores penitenciárias da história dos Estados Unidos. Para você ver como é que o negócio era bruto e era tenso, não era só assim o medo que a pessoa tinha quando chegava ali na frente, não era só ali na frente, né? Agora eu vou começar a contar para vocês o que acontecia lá dentro, tá? Galera, essa penitenciária, né, as coisas que aconteciam lá dentro, né, os males que aconteciam lá dentro contra os prisioneiros, até mesmo contra os guardas prisionais,
levou a penitenciária até a fama de maldita, de vale sangrento e muitas outras coisas. Então, tudo que aconteceu lá, as mortes que aconteceram lá dentro, levou esse lugar, essa penitenciária, a ser o lar de muitos, de inúmeros espíritos, né? E isso não é por conta de histórias, e sim de relatos de pessoas que realmente viveram naquele lugar, né? Pessoas que tinham parentes que estavam lá dentro, e enfim. Então esse lugar realmente teve uma fama aí bem ruim. Mas assim, vamos lá. Desde quando ela começou o seu uso prisional, que foi em 1876, ela não era assim tão tensa, tão cabulosa lá dentro, né? Os prisioneiros eles eram tratados da forma correta e tudo certinho. Só que chegou um tempo que começou a acontecer esse tipo de coisa, né? Esses males horríveis que o pessoal descreve, que inclusive eu vou até citar alguns para vocês aqui, mas assim, de 1876 até 1930, essa penitenciária ela assim era de boa, ela só passava a imagem de que a pessoa ela ia sofrer bastante lá dentro, né? Até 1930 ela só passava a imagem. Depois de 1930 que aí começou realmente os detentos e também os guardas prisionais a viverem um verdadeiro inferno lá dentro desse lugar. E eu vou contar o porquê, tá? Em 1930, exatamente nesse ano, essa penitenciária ela ficou super lotada mesmo, cheio. Sabe esses vídeos que às vezes vocês veem assim, repórter falando com detentos dentro da cela e tá lotada a cela? Realmente a penitenciária de Montevideo em 1930 ela ficou exatamente desse jeito, né? Ficou muito lotada e assim os guardas prisionais eles não conseguiam é, manter certinho a atividade, né, a rotina dos prisioneiros. E aí começou a virar bagunça, teve muito tumulto de presos, né, tinha gangues de prisioneiros, tinha homicídio, suicídio, assim, tanto da parte dos prisioneiros quanto da parte dos guardas prisionais. Então o negócio ficou bem intenso mesmo depois que eles perderam assim a linha da ordem lá dentro, né? E acontecia estupro, vixe, tem um monte de outras coisas aqui que eles nem citam porque era tipo bem tenebroso mesmo, né? E a pessoa fala que as pessoas, né, relatam que lá dentro realmente os prisioneiros que morreram, os guardas prisionais que morreram lá dentro, eles permanecem ainda lá em espírito, né? Eles falam que o pior sentimento que a pessoa pode ter é o remorso, o rancor, né, de guardar aquilo para você e aqueles males que aconteceu lá dentro, eles realmente levaram com eles é, para a vida após a morte e eles continuaram naquele lugar mesmo após a morte em espírito. Como eu falei para vocês, né, essa penitenciária atualmente ela é mantida como atração turística e as pessoas que entram lá dentro, assim, não são todas, porque tem pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, graças ao bom pai, eu sou totalmente fechado, nunca vi nada. É, mas tem pessoas que são bem abertas, são pessoas que são bem sensíveis a esse tipo de coisa e conseguem ouvir, conseguem ver. E as pessoas que foram em viagem turística lá, eles relataram que viam espíritos, eles relataram que ouviam vozes em alguns lugares da penitenciária. Eles tem pessoas que viram que viu sombras andando pelas paredes altas daquela prisão. E assim, o negócio é bem tenso mesmo, mesmo que hoje não é mais utilizado para uso prisional, né? Como eu disse, os prisioneiros, os guardas que ali morreram por atrocidades, eles permaneceram em espírito naquele local. Tem um relato que fala que, assim, na verdade não é tão um relato, um registro da própria penitenciária que diz que ali dentro foi cometido mais de 1.000 homicídios. Cara, tipo, pensa, 1.000 homicídios num local, cara. Então esse local aí é bem pesado mesmo.
E sem contar, né, as mortes, as outras coisas que aconteceram que nem sequer foram registradas, né? Como eu falei, tinha uma má administração dos relatórios, dos registros e tudo mais. Então, assim, o que tem, eles dizem que é só a ponta do iceberg, porque realmente a deficiência da gestão dos registros ali era bem grande, né? Então, pensa, só o que tem relatado é o mínimo do mínimo. Imagine quantas coisas não aconteceram ali dentro daquele local, né? Desse mínimo do mínimo foi relatado mais de 1.000 homicídios. Então o negócio é bem tenso mesmo, galera. Eu vou falar para vocês aqui duas práticas que os guardas prisionais usavam para torturar os prisioneiros, tá? Essas práticas eram bem tipo, tensas assim, né? Uma delas, né, que é a primeira, eles chamam de shoe fly, que é onde eles amarravam um preso assim de cabeça para cima e colocava um pano e jogava água. Provavelmente você já deve ter visto em filme isso, só que eles faziam isso na vida real mesmo, não, tá? Não era filme. Eles amarravam os detentos, colocavam um pano em cima da cara e jogavam água gelada por horas e horas e horas. Então deve ser assim uma tortura muito grande, tá? E tem a outra também, outro método que eles usavam de tortura, que eles chamavam de a kicking Jane. Essa técnica, na verdade, eles tinham esse nome, mas eles só amarravam os detentos e chicoteavam bastante eles por horas e horas. Eles desmaiavam de tanta dor que eles estavam sentindo e mesmo assim os guardas prisionais eles não paravam de bater. O detento ele estava desmaiado ali amarrado e o guarda lá prisional ainda estava chicoteando, chicoteando e teve muitos e muitos detentos que eles morreram dessas formas que eu citei para você aqui, entre outras, como eu disse, né, por conta da má gestão dos registros, eles não relataram realmente tudo o que aconteceu. E não para por aí não, galera. Além desses acontecimentos que tinha lá dentro, o terreno que aquele governador Arthur comprou, ele tinha uma fama que esse terreno ele era usado como cemitério dos nativos americanos que ocuparam aquele terreno. E como se isso não bastasse, é, detentos que morreram, muitos e muitos detentos que morreram ali dentro daquela prisão, eles foram enterrados logo atrás da penitenciária, que ali também tem um cemitério. Então eles estão enterrados ali atrás da penitenciária, onde eles foram torturados e mortos pelos guardas prisionais. Então, assim, essa penitenciária ela contém algo muito, muito pesado, um clima muito, muito pesado. Tudo isso que aconteceu antigamente pelos nativos americanos, esse terreno era usado como cemitério, né? Tem detentos que eles relatam que eles viram espíritos, né, lá dentro. E, assim, o negócio é bem, bem intenso mesmo, né? Eu, particularmente, acho que não teria coragem de entrar nessa penitenciária e para poder fazer uma viagem turística, um tour turístico lá dentro. Se você tem essa coragem, então parabéns, você é realmente corajoso. Comenta aí, fala se você realmente tem coragem e se vocês tiverem sugestões de ideias do que eu posso passar aqui para vocês, pesquisar e fazer um vídeo contando, é só me dar um toque aí nos comentários que eu vou fazer o vídeo para vocês sim.